começando nossa aula aí de interpretação de texto, vocês podem acompanhar no material de vocês. A gente vai estipular aqui, aliás, vamos conversar um pouco sobre o que é essa questão de interpretação de texto e de quais fatores dependem. Porque para você interpretar bem um texto, ele tem esses 4 ganchos aqui que você tem que saber. Ter o conhecimento em si, você não vai adquirir nessas aulas aqui. É um conhecimento que já tem que estar com você na sua construção como pessoa, como ser social, como ser cívico, não é verdade? Então nós temos interpretação de texto que passa pelos conhecimentos aqui. Primeiro conhecimento que vai abordar é o meu conhecimento de mundo. Eu tenho que ter conhecimento geográfico, conhecer os continentes, algumas cidades, não todas, conhecer um pouco das culturas desses países, tenho que ter conhecimento histórico, tenho que ter conhecimento político para interpretar bem um texto. Por exemplo, por que as pessoas têm dificuldade de interpretar, por exemplo, Machado de Assis? Porque não tem muito contato com, por exemplo, com a literatura europeia, que é o berço do Machado de Assis. Por que eu tenho dificuldade de interpretar Luiz Fernando Veríssimo? Não tenho muito, porque ele é tipicamente brasileiro. Tudo perpassa pelo meu conhecimento de mundo. Se eu for um mau leitor durante toda a minha vida, eu vou ter péssimos rendimentos em interpretação de texto. Então, isso depende de você. Tem problema em interpretar um texto? Olhe para si. Você gosta de ler? Faça essa pergunta. Pergunta a vocês gostam de ler? Não. Por exemplo, se você não gosta de ler, você tem uma deficiência na deficiência da vitamina I, que é o quê? De interpretar um texto. Se você não lê, como é que você quer interpretar? Isso não acontece num passo de mágica. Infelizmente, vocês vão ter que se virar sozinhos. Leia. Isso é um problema de vocês. Eu quero vocês prontinhos aqui. Outro é o conhecimento de texto, saber como se organiza um texto, as estruturas. Isso eu tenho como ajudar vocês e vou fazer isso aqui agora com vocês. Estudar como se organiza um texto, quais são os passos de um texto bem escrito, de um texto narrativo, de um texto dissertativo, por aí vai. Depois é ter um conhecimento gramatical, saber como se estruturam as orações. Isso é de fundamental importância para que eu compreenda bem o texto. Por exemplo, o uso da vírgula, que você precisa saber sintaxe. Se eu não souber o uso da vírgula, eu vou ter deficiência também na interpretação, porque a vírgula, o uso ou não de vírgula, também me passa um conhecimento textual, não somente gramatical. E ter o meu conhecimento pragmático. O que é um conhecimento pragmático? Da vida. Ter vivência. Ser adulto não quer dizer ter vivência, não é verdade? Tem adolescentes que já têm pragmático o suficiente para interpretar bem um texto. Ser adulto, que é a maioria dessa sala aqui, e ter vivência, os dois, então você consegue interpretar sim um texto. Beleza? Esses são os 4 pilares. Eu vou ajudar vocês aqui nesses 2. O restante, meu filho, é por conta sua. Ok, gente? Agora vamos falar sobre propriamente o texto, que cabe a mim explicar para vocês. Antes de você interpretar a estrutura de um texto, é importante saber e dividir se esse texto que você vai ler é um texto real ou um texto ficcional. Se é um texto real, eu vou já estar estipulando o gênero dele, que perpassa, por exemplo, por uma bula de remédio, que é um texto real, não é verdade? Posso ter uma receita culinária, que é um texto real. Eu posso ter, por exemplo, uma notícia, que é um texto real. Eu posso ter, vamos lá, um cartaz, que é um texto real. Todos esses textos aqui são reais. Antes de interpretar um texto, eu já fiz essa pergunta. Ele é um texto do mundo ficcional ou é do mundo real? Fazer essa diferenciação me ajuda demais a interpretar um texto. Outro, do gênero ficcional. Eu tenho o quê? Por exemplo, uma novela, eu posso ter uma crônica, eu posso ter um romance e por aí vai. São vários os gêneros ficcionais. Você, quando bate os olhos em um texto, você consegue saber se ele foi um texto criado pelo seu autor ou se ele pertence ao mundo real. Eu te interrompi. Qual foi a pergunta? Esqueceu?
Desculpa, viu? Poema, seria igual. Poema geralmente é o ficcional. É, sim, ele tange mais pro ficcional. Entendido, gente? Alguma pergunta? Claro que não, vocês são ótimos, beleza? As sequências textuais que eu tenho são essas que se encontram no material de vocês. São 5 tipos. São divididos em 5 tipos. Eu vou apagar aqui para anotar esses 5 tipos para vocês. Até na dúvida, já pergunta. O primeiro elemento é o texto narrativo. Acompanha comigo aqui, ó. Texto narrativo. O tipo narrativo a gente chama de tipologia. É uma sequência, é uma característica de um texto. Quase todos os textos eu tenho uma narração. É impressionante. Você encontra o texto, uma narração numa notícia, numa bula, numa receita, numa crônica. Essas 5 tipologias que a gente está estudando hoje, eu não consigo em um texto dizer, ó, esse texto aqui é narrativo. Esse texto aqui é só narrativo. Esse texto aqui é só dissertativo. Eu não tenho esse conceito. O que se busca nos textos é uma predominância. O que a palavra predominância quer dizer, gente? Predominância. Fala pra mim, o que é? O que tem mais, não é verdade? Você concebe que dentro de um texto eu tenho mais de uma tipologia em que eu vou ser confrontado em identificar qual é aquela que o quê? Que predomina. Não é fácil. E tem muita discussão entre autor. Um autor discorda de outro e por aí vai. E quem se lasca? Nós. Mas eu vou te passar um conceito que cai na banca. Eu quero saber se você passa na prova, não é verdade? Primeiro passo. Como é que você consegue identificar um texto narrativo? Primeira característica é ter o que, gente? Personagem. Um texto narrativo tem que ter um personagem. Esse personagem vai estar aliado a um enredo. O que é um enredo, gente? É a história. É a história a ser contada. Todo personagem vai para o enredo. Dentro desse enredo, eu vou ter estipulado noções de tempo e o que? E espaço. Essa é a estrutura de um texto narrativo. Ser estipulado em tempo e espaço. Estou colocando só as características básicas aqui, viu? Ser primeiro e terceira pessoa. Aí tem várias características. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma aí, viu? Ter personagens que passa por um enredo, que passa pelo tempo e passa pelo espaço. Vou fazer um esquema aqui com vocês. Olha, esse tempo ele pode se dividir em tempo cronológico, ou ele pode ser psicológico. Tempo cronológico ou um tempo psicológico. Uma narrativa que se prende ao tempo cronológico é aquela que se passa com início, meio e fim. É aquela narrativa linear. Beleza? Linear. Eu tenho dentro de um tempo cronológico elementos bem pontuais, como datação de horas, às 17 horas, não é verdade? Eu tenho dito lá marcações temporais como às 17 horas, no fim da tarde, naquela manhã. Essas características me fazem crer que o tempo é cronológico. Eu tenho bem estipulado o tempo dessa narrativa. Já no tempo psicológico, eu vou colocar assim, confusão. Confusão de enredo. Eu não sei que horas está passando aquela narrativa, se foi no fim do dia, se foi na tarde, se foi pela manhã. Eu não tenho uma linearidade na hora de contar o texto. Eu vou colocar assim, ó, não linear. Por que eu estou dizendo que essa narrativa não é linear? Vocês já viram um texto que é chamado de flashback? Já ouviram falar sobre isso? O que é um flash dentro de uma história? Você está contando a história, de repente para e vai relembrar um momento anterior. Todas as séries hoje, por exemplo, televisionadas, elas começam disso.
Tem aquela série americana How to Get Away with Murder, que foi traduzido para o Brasil como se livrar de... Não, como livrar um assassino, acho que é isso que traduziram. Ele começa em cada capítulo dando um pedacinho lá do último episódio. Olha um tipo de narrativa psicológica. Eu não tenho uma linearidade. Quase todas as narrativas modernas são psicológicas. Tá dando para entender, gente? Sim? O que é uma narrativa cronológica? Linear. Início, meio e fim. E a psicológica? Usando não sei que hora é. Por exemplo, textos de Clarice Lispector. A predominância é de um tempo psicológico. Os contos delas quase todos são psicológicos. Por quê? Porque ela é louca. Ela é a maravilhosa louca. É autêntica demais. Quando eu disse louca, foi no muito bom sentido. Uma maravilha. Uma das maiores escritoras brasileiras. Não estou sendo irônico, ela é muito boa. Tá? Dentro do espaço, eu posso ter o espaço físico ou eu posso ter o espaço psicológico também. Psicológico. Já pensou um psicopata te contando os principais sonhos dele? Né? Eu posso ter dentro desse relato um relato psicológico. Ou então, preste atenção no teu sonho. Você consegue lembrar do que você sonhou na noite passada? Consegue? Aquela contação daquele texto ali é o quê? Obedece mais ao quê? A uma narrativa linear, um espaço linear ou todo psicológico? Psicológico, eu não sei onde eu estou, o lugar não é bem detalhado, estou no espaço, estou num lugar árido, não sei onde eu estou. Então, eu tenho um tempo mais psicológico. Ou posso colocar também irreal, físico, uma praça, uma casa, essas bobagens, beleza? No personagem, eu vou citar só dois, porque tem muitas características. A gente tem um narrador personagem, não é verdade? Personagem narrador, que é aquele que está contando a própria história, se passa em primeira pessoa, não é verdade? Estava saindo pela rua quando de repente um carro me atropelou. Ou seja, é uma narrativa em primeira pessoa. Ele está contando, ele participa da história. É importante você lembrar também que quando o narrador participa da história, eu tenho uma visão dele contando a história. Toda história sempre tem a visão de um, de outro e tem a verdadeira, não é? A pessoa acontecer alguma briga na rua, eu vou te ouvir. Só que tu está contando a tua versão. Aí tem a versão dela. Vocês dois se atacaram na tapa, no meio da rua, ninguém sabe o que foi. Aí tu vai contar, foi ela que começou. Aí eu vou chamar ela. Ela vai dizer que foi quem? Que foi ela que começou. Ou seja, eu a escuto e eu tenho depois a verdadeira, que não é nenhuma nem outra. É um confronto entre as duas. Toda narrativa em primeira pessoa é parcial. Eu tenho uma visão parcial, não tenho uma visão do todo. É aquela história da Capitu, do... Me lembra o nome? Dom Casmurro, do Machado de Assis, narrativa maravilhosa, e tem aquela célebre pergunta no final da história, quando se pergunta, Capitu traiu ou não? Por que tem essa dúvida? Porque o texto é contado por quem? Pelo Bento, que é aquele ciumento louco, aquele psicopata. Ele diz que traiu, não tem nenhum detalhe comprovando que houve a traição, só que o leitor não consegue ter essa visão. Por quê? Foi um louco contando. Já pensou você, ouvindo a história de um louco, você não tem noção se aquilo é realidade, mas você é conduzido pelo relato dele. Ele é que te conta a história. Então, narrador, personagem, primeira pessoa, eu tenho uma visão parcial da história. Beleza? E eu tenho um narrador observador. Narrador observador, ele age como um rei. Ele está contando tudo, não se envolve, só conta o que vê. Você pegar o Aloysio Azevedo, o Cortiço, que é uma maravilha, gente, aquilo lá é um funaré. E ele conta de forma nua e crua como tudo aconteceu. Ele não se envolve, ele não tem emoção, ele só conta o que vê. Por exemplo, no final do livro, eu sei que vocês não vão ler, no final do livro, quando Bertoleza, a escrava que foi... ele comprou falsamente a escrava de um senhor, no final, ela, cansada de tanta opressão, ela pega uma faca, mete na própria barriga e rasga de uma ponta a outra. O detalhe cru do Aloysio Azevedo, dizendo que os fatos caíram para fora e a negra, a condição que ele coloca aquela personagem é crua, é nua.
E deixa que o leitor se encante, se tenha nojo ou se tenha o quê? Prazer. Infelizmente a gente tem pessoas que têm prazer com a dor alheia, não é verdade? Então o narrador observador é dito em terceira pessoa e não contribui com a história. Ele só narra, só tem a obrigação de narrar. Ok, gente? Fiz um resumão aqui de um texto narrativo. Como é que se organiza um texto narrativo? Alguma pergunta? Não, ótimo. Gente, tem alguma pergunta? Tô brincando. Eu tô falando rápido demais, tá tudo ok? Vocês estão bem, gente? Como foi o carnaval? Foi bom o bloco? Bloco de um quarto pro outro? Beleza, se vocês não têm nenhuma pergunta, eu vou passar para o próximo tópico, que a gente vai falar sobre o quê? É dissertação? Não vou falar sobre ele, não. Eu vou falar sobre... Ah, gente, eu não podia ter falado sobre o texto narrativo primeiro. Eu vou pular. Já volto, porque eu tenho um texto para exemplificar isso, beleza? Eu vou pular lá para o último. Texto expositivo e informativo. Vocês estão vendo? Texto expositivo e informativo. Qual é a do texto expositivo e informativo? O próprio nome já diz, gente. Informar. Expor uma informação. A briga de um texto expositivo e informativo não é com um texto narrativo. É com quem? É com a dissertação. Cara, para você diferenciar um texto informativo de um texto dissertativo, meu filho, é muito difícil. Ou seja, eu vou te ensinar os passos a passo. Gente, pratiquem. Tá para baixo mesmo aí. Vocês estão com frio? Só vai. Para mim tudo bem, eu coloquei assim para não vir o ar para mim. Bonzinho, né? Ela é alta também, ó. Tá quase da minha altura, não é não? É, um tamanho altíssimo. Então, gente, texto expositivo e informativo é um texto que transmite uma informação. Deixa, eu não tenho muito o que falar não. Vamos ler aí no material de vocês, ó. Apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características por meio de linguagem clara. Grife isso aí, é importante. Linguagem clara, concisa. Então, toda notícia tem que ter clara e concisa. É importante você perceber que um texto informativo, coloca embaixo, gente, complementa, sem opinião. Um texto expositivo não pode ter opinião, porque ele vai passar uma informação de forma o quê, gente? Também, clara, mas ela tem que ser uma forma imparcial ou parcial? Imparcial. É difícil, né, você ser imparcial, ainda mais no jornalismo de hoje em dia. Mas, assim, na lei diz que tem que ser imparcial. Vamos pegar esse primeiro texto aí, para que a gente possa exemplificar. Acompanha comigo a leitura. Texto 1. Mãe é presa acusada de não socorrer filho de 3 anos que morreu afogado. Só pelo título, candidato, estude o título, porque às vezes a primeira pergunta da prova pode-se entender como tema central do texto. É lei, na matéria jornalística, ter no título o resumo central do texto. As bancas até suprimem o título porque nele está a ideia central. Quando você vê um texto, se vê um título, estude o título. Com ele eu consigo saber se o texto é real ou ficcional. Se o texto ele vai trabalhar com informação ou com opinião ou com um texto narrativo, você tem um pouquinho de vivência. Olhe para esse título. Você diria que ele é um texto narrativo? Sim. É um texto narrativo, assim, predominante? É um texto real ou ficcional? Vai. Real. Pertence ao mundo real? Beleza, calma. Ele é um romance? Não. Gente, romance não é beijinho, abraço, não. Romance é categoria literária, quer dizer, um texto acima de 500 folhas, 500 páginas, perdão, que tenha várias histórias unidas uma à outra. Isso aqui tem cara de romance? Pelo título não, né? Então eu acho que esse texto é um texto o quê, gente? Informativo, porque você sabe que isso é uma notícia, não é? Não tá com cara de notícia? Olha o conhecimento de mundo que você tem. Só pelo título já está definindo o gênero. Vamos colocar aí, gente, gênero notícia. Bote do lado aí. Gênero notícia. Pergunto para vocês, resume. Qual é o tema central desse texto?
Você nem leu o texto, mas eu quero que você saiba qual é o tema central. Qual é, gente? Porque não socorreu o filho. A mãe que foi presa por não socorrer o filho. Aí vem a pergunta, o tema central do texto é... Aí vai dizer lá, a mãe que não socorreu o filho. Vai dizer com outras palavras. Portanto, o título é muito importante. Se fosse um texto narrativo, o título não resume o texto. Agora, num texto expositivo informativo, tem que resumir. Vamos deixar de balela e vamos ler o texto. Veja. Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil da Paraíba porque teria visto o filho de 3 anos se afogar em uma piscina no município de Mari, a 77 quilômetros de João Pessoa, e não socorreu. Esse primeiro parágrafo aí, ele te dá todas as informações possíveis. Eu tenho uma narração aí, candidato? Tenho, fortíssimo. Quem são as personagens aí? A mulher, a polícia, o filho. Eu tenho datação de tempo. Tenho, gente, aí? Tempo, eu tenho o espaço. A narrativa é cronológica. Aí eu vou olhar para esse texto, a banca vai perguntar, esse texto é narrativo? Começou narrativo e vai terminar narrativo. Mas o que faz eu classificar esse texto como não narrativo? A gente vai saber no finalzinho. Vamos continuar. A mãe foi indiciada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, abandono de capaz, maus tratos e negligência. O nome da acusada não foi divulgado, senão o povo cai em cima, não era? Ela está presa na delegacia de Mari, aguardando a audiência de custódia, que deverá ocorrer nesta terça 9. O juiz decidirá se a mulher continuará presa ou responderá às acusações em liberdade. Antes da gente continuar, eu queria que vocês grifassem lá em cima, na primeira linha do texto, teria visto. Vocês estão vendo lá? Sim. Teria. Escreve para mim assim, futuro do pretérito. Não é o tempo desse verbo? Não é o futuro do pretérito? Quando eu lido com o futuro do pretérito, pode prestar atenção, gente, isso em matéria jornalística tem demais. A mãe que teria... Como é que tá aí, ó? Porque teria visto o filho. Quando o autor usa o futuro do pretérito aí, na verdade, quem está usando isso é o repórter. A repórter foi bastante cuidadosa ao usar o futuro do pretérito, porque isso me passa uma informação. Quando ela colocou isso aí, uma das perguntas cobradas pela banca de vocês o verbo passa uma ausência de responsabilidade autoral? Vocês diriam que está certo ou está errado? Sim. Você note que ela se ausentou em dizer se aquilo é realmente, porque ela pode ser processada. A mãe pode chegar e dizer, você me viu fazer isso aí? Não. Aí o autor, pode prestar atenção em jornais que usam isso, que teria feito, o réu que teria matado a vítima, olha... De suposição, é hipótese, é a hipótese. Mas a banca é chique, ela bota assim, ausência de responsabilidade autoral e pede que o candidato tenha o conhecimento gramatical para interpretar isso, né? Continuando. Testemunhas relataram à polícia que a mulher e os 2 filhos chegaram a um clube por volta das 17 horas. Olha a marcação temporal bem pontual aí, gente. É um texto narrativo aí. E o menino de 3 anos caiu na piscina destinada a adultos. Desesperado, o outro filho, de 9, saiu em busca de ajuda. Ele encontrou um policial militar que entrou na piscina, retirou o menino já desfalecido e tentou reanimá-lo. A criança foi levada para a policlínica do município, mas morreu. A mãe, abre aspas. Por que essas aspas foram colocadas aí? A fala da mãe, né? Ou, não, de alguém, né? Da testemunha. A mãe ficou olhando o filho se afogar, não socorreu nem chamou ninguém. Ela ficou o tempo todo ao lado da piscina olhando. Durante o socorro, ela não esboçou nenhuma reação. A mãe foi presa em flagrante e levada para a delegacia de Sapé, responsável pelo plantão. Hoje, a mulher foi transferida para a delegacia de Mari. Segundo a polícia, ela permaneceu calada durante todo o depoimento. Aí é a culpa dela, né? Não? Ela deverá ser assistida por um defensor público durante a audiência de custódia e todo o processo criminal. O corpo do menino foi levado para o núcleo e bababá, por aí acabou. E até às 15 horas a família não havia retirado o corpo para o sepultamento. Antes de eu comentar esse texto, eu queria que vocês respondessem essa questão aí, da IDIB 2019. Esse texto foi dessa prova.
Qual é a resposta, gente? Estão em dúvida? O texto, em função de sua natureza e objetivo de composição, se classifica como? Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho descrição de fatos? Tenho. E são bem objetivos, descreveu várias coisas. Não descreveu como é que a mãe era fisicamente? Não. Vocês estão confundindo descrição com relato. Descrição é detalhar como era a cidade. Como era o clube. Como era a criança. A descrição é pouca. Não confunda, ele narrou muito. Aí você confundiu com descrição. Calma. Então, a descrição já tirei. Alguém fez A? Não, né? Massa. É um texto dissertativo? Você vê uma opinião tácita aí, as pessoas opinando, essa sem vergonha dessa mulher, essa assassina? Não. Tirei B. É um texto injuntivo? Não. O que diabo é um texto injuntivo? Orientar. É um texto que está ensinando como matar crianças numa piscina? É um texto narrativo? Bom, quase toda é a narração. É um texto dramático? O objetivo do texto não foi dramatizar, foi informar. Gente, você viu como a banca ela foi bastante cuidadosa, porque a tipologia predominante desse texto não é narrativo. Agora eu vou explicar antes de responder. A correta é a letra D. Mas vamos lá comentar um pouquinho sobre isso. D de dado, narrativo. Veja, esse texto, ele teve um objetivo de te passar uma informação, correto? Ele expôs um fato através de uma narração. Para você confrontar e saber qual é o gênero predominante dentro desse texto, você pergunta para o próprio texto, para o autor. Faz a pergunta do lado assim na lateral, gente. Escreve aí, por gentileza, que eu vou falar agora. Qual o objetivo do autor? Ao lado aí desse texto 1, você escreve aí. Qual o objetivo desse autor? Você pergunte, leiam muitos textos e pergunte para o autor. Qual foi a intenção do autor ao escrever esse texto? Pensa, qual foi, gente? Informar. Não foi me distrair, não, foi me informar. A tipologia predominante desse texto é exposição, informação. Bota aí, gente. Predominantemente expositivo, informativo. Você interpretou bem o texto, chega na danada da IDIB e você não acha essa opção. Tu vai recorrer para a segunda opção, que seria o quê? Narrativo. É incontestável que eu tenho uma narração aí. Mas a banca não perguntou qual é a predominância tipológica. Você veja a pergunta. Não está perguntando isso, não. Está perguntando qual é a sequência que mais aparece aí. Qual é, gente? Narração. Eu estou contando uma história. Alguma pergunta, gente, aí? Não? Vamos ver a diferença desse texto para esse que eu criei. Olha a diferença de títulos. Mãe é presa acusada de não socorrer o filho de 3 anos que morreu afogado. O título que eu criei para o texto. Choque. Você consegue fazer uma leitura previsitiva? Não. Choque. Pode ser qualquer coisa. Botar o dedo na tomada, choque. Né? Eu vi uma notícia de jornal que era assim: mãe fica em choque ao ver o filho eletrocutado. Mas me diga, isso aí foi uma falta de cuidado do redator? Ou foi intencional? Como é que a mãe fica em choque ao ver o filho que foi eletrocutado? Vamos voltando para cá, gente. Choque. Vamos lá? Cristina havia sido largada pelo marido há 1 semana. Sozinha, com 3 filhos, desempregada, viu sua vida ir cada vez mais por água abaixo. Envolvera-se com álcool, drogas. Gente, o foco, a forma de passar a informação mudou? Você consegue distinguir como é um texto informativo expositivo de um texto narrativo. Você veja que nesse segundo texto a intenção do autor não é passar uma informação de credibilidade,
é entreter, é pegar você, é fisgar a sua atenção. Essa é a característica de um texto narrativo. Perceba as nuances. Você só consegue perceber se você ler muito. Pratique a leitura, gente. Vá percebendo a diferença de um para o outro. Beleza. Cristina está muito mal, né, gente? Continuando. Era 4 de julho, férias escolares. Acordaram cedo, foram ao clube da cidade curtir o aniversário de Leandro Júnior, o caçula, cujo nome fora em homenagem ao pai. Claro, Júnior. Aí vai lembrar mais ainda, né? Sem dinheiro para as entradas do clube, pedira aos 2 mais velhos que pulassem o muro da instituição. Você já começa a construir a índole da personagem. Vamos lá. Que daria um jeito de ela e o menor entrarem despercebidos. Você vê que o autor, observador, não se envolve na história. Em nenhum momento ele está fazendo juízo de valor dela, não. Está contando. Veja, terceira pessoa. Na recepção, pediu para ir ao banheiro com o filho e o fez passar pela janelinha do banheiro que dava acesso ao clube. Continuando. Juninho, como era conhecido, passou, desequilibrou e caiu na piscina. Ei, gente, não leiam. Tente fazer uma leitura previsitiva usando a sua índole. Porque quando a gente está lendo o texto, a gente usa o nosso exemplo. Você, como mãe, faria o quê? Você não tinha como passar pela janela que era pequena. Você fazia o quê? Gritava. Socorro, alguém me ajude, o filho está lá. Essa vai ser a reação dela? Não. Vamos lá. Como aquela era a de adultos, ou seja, a piscina, e ainda era muito cedo, não havia ninguém para socorrer a criança que, por azar, não sabia nadar. Tentou se apoiar em algo, debateu-se o quanto pôde. A mãe, que assistia silenciosamente a tudo pela janela do banheiro, ficou imóvel, estática, protegida pelo anonimato que o banheiro lhe causava. Porque ninguém sabia que ela não tinha passado. Ela poderia não ter visto o filho passar. Não é verdade? Podia ter gritado, pedido socorro, chamado alguém, mas escolhera ficar ali, parada, a olhar o jovem se afogar. Ele, dos 3, era o mais que lembrava o pai. Não sabia explicar o porquê de não ter feito nada. Tudo em si ficara sem movimento. Observava imóvel cada suspiro do pequeno, até que afundou e minutos depois boiou. É impressionante a cara de vocês aqui ouvindo essa história. Pessoal, por que a mãe fez isso? Vamos fazer uma leitura previsitiva. Tem vários detalhes aí. Porque o filho lembrava o pai? Não. Acho que ela ficou em choque. Ela ficou sem reação. Isso pode acontecer com não sei, ou ela é psicopata? Maria, ficar em choque parada mesmo. O choque seria um grito, né? Mas ela ficou parada. Ela é psicopata? Ela estava com raiva? Ela tinha fumado algum? É pesado, né, gente, esse texto? Mas olha a diferença do primeiro texto. Usou o mesmo pano de fundo. Eu fiz uma crônica através da primeira, não é verdade? Então, usou a mesma característica. O foco mudou, a forma como contar, a forma que o autor usou para prender a atenção do leitor, o envolvimento, a tristeza foi triste no final, não foi? A forma como é detalhado envolve o leitor e deixa constrangido, com dó, com pena, se sentir mal. O objetivo do texto foi esse. Te deixar mal, pensativo. O autor teve esse objetivo, não foi informar, foi te envolver. Esse é o objetivo desse texto. Pensa, o objetivo desse texto foi te informar alguma coisa? Não. Foi não. Foi fazer o quê? Prender a atenção, te deixar chocado, provocar algum tipo de emoção. Não que o texto jornalista não faça isso, mas são objetivos diferentes. Tem que ter sensibilidade para prestar atenção nisso, beleza? Se a pergunta, essa aqui, fosse para esse texto, vocês colocariam qual? Letra D. Continuaria na D. Tinha para onde correr, não? Oi? Se seria um trecho mais dramático, você acha que seria?
Por que não os dois, né? Por que não os dois? Não foi pensada para esse texto, né? Então, é isso, gente. Vamos voltando lá para o início do material de vocês, que eu vou voltar lá para a dissertação. Texto dissertativo é um texto que se esmera em argumentação. Dissertativo é um texto que vai utilizar-se de persuasão. O maior nome da dissertação é persuasão. O que é persuadir, gente? Convencer. Pode também ser dissuadir, que é desconvencer o outro. Para que eu convença o meu outro, eu tenho que ter estratégias. Muitas bancas podem cobrar que dentro de um texto, você, leitor, reconheça essas estratégias de conquista do leitor. Para eu ter uma conquista, eu tenho que ter uma tese. Todo texto dissertativo se arvora em uma tese. Tese, traduzindo desse nome feio, quer dizer o quê? Ideia. Tese é a mesma coisa que ideia. É a ideia que eu pretendo defender e convencer ou desconvencer o meu outro. Dentro dessa tese, eu vou ter que utilizar argumentos para convencer o meu leitor. Quais são as formas de argumentar? Aí, bicho, tem muitas, muitas. Quanto mais instrução você tiver, mais é o leque de argumentação. Eu posso usar, por exemplo, dados estatísticos para convencer alguém que o PIB, a economia do governo atual, não foi bem. O PIB cresceu apenas 1%. Se eu for contra esse governo, eu digo, olha, o crescimento foi pífio, o governo não está fazendo tudo que é necessário. Se eu for a favor do governo, eu posso lembrar os anos de 2016 e 2017, que teve 2% negativo. Eu disse, olha, o governo está bom. Você compreende que o argumento, quem constrói é você, com o seu nível de conhecimento, você consegue fazer qualquer coisa com instrução. Vocês, como candidatos aqui, vocês não vão fazer produção de texto? Eu acredito que não, né? Vamos rezar para que não tenha produção de texto na prova de vocês. Basta apenas que você leia um texto e saiba identificar. Olha, o autor utilizou esse dado aqui para me convencer, para me conquistar. E conquista. Você consegue convencer o outro. Outro tipo de estratégia argumentativa é utilizar-se de, por exemplo, dados. Não é dados estatísticos, não. É citação. Citação filosófica. Eu posso usar uma citação de um filósofo, por exemplo, Zygmunt Bauman, que é um grande da teoria da modernidade líquida de hoje. Posso citar um pesquisador famoso, posso citar um historiador famoso, Leandro Carnal, e posso citar várias pessoas de credibilidade no mundo atual. Se eu cito essa pessoa, já pensou? Leandro Carnal concordando com a sua tese? Pronto, você convence qualquer pessoa. Dependendo do argumento que você pegou dele, você consegue convencer o outro. Então, pode ser confrontado a você, dentro de uma prova, saber reconhecer esse passo a passo aqui. É fácil, é não. Ninguém está dizendo que é fácil. Você vai conquistar como? Lendo. Leia, filho, principalmente artigos de opinião. Vamos ver esse textinho aí, pessoal. Vamos lá? Tem algum para indicar? Oi? Tem algum para indicar? O quê? Artigo de opinião? Leiam editoriais. Por exemplo, do Estado de São Paulo, o Estadão. Tem muitos editoriais lá que são muito bons. Eu gosto muito também do Carta Capital. Só que Carta Capital é de esquerda. Aí você tem que pegar um da direita. Você lê Veja. Veja que é extrema direita. Leia os dois e monte sua tese. Não fique só em um não, tá? Tem que ler os dois. Uma proibição necessária. Gente, olha o título. Uma proibição o que, gente? Necessária. O próprio título já tem uma tese. Você consegue reconhecer nesse título uma opinião? Ele diz que a proibição é o quê? Necessário. Quando ele diz que é necessário, ele concorda com isso. Já deixa tácito na introdução, no título, a opinião. Eu já consigo prever. É um texto dissertativo. Vamos ler o texto aí. Ó.
Um assunto que vem despertando a atenção não só da comunidade acadêmica, mas de uma sociedade como um todo, é a proibição do uso de celulares e bonés pelos estudantes em uma sala de aula. Ponto. Até agora não foi dito nenhuma opinião. Ele só disse que o assunto é bastante comentado, que não é, né? Verdade, pelo amor de Deus. Boné tudo bem, mas... Não, celular tudo bem, mas boné... Vamos prosseguindo. Ele não opinou nada. A discussão acirrou-se após a restrição do uso desses objetos em algumas escolas, descrevendo o tema. Apesar da polêmica instaurada, cremos que a vedação, grife isso aí, gente, a vedação é a melhor solução. Você consegue perceber que isso aí é uma opinião, gente? Como é que eu vou chamar isso aí? Tese. Pode colocar o nome aí, tese. Vocês concordam que vedar, proibir o uso de celulares dentro de salas de aula é legal? Vocês concordam com isso? Tem alguém sem material? Não, né? Vocês concordam com isso, gente? Sim ou não? Viu como divide a opinião? O tema é o quê? Polêmico. Através dessa tese, ele vai construir argumentos para provar se te convence ou não. Eu vou convidar você a ler em silêncio esse texto aí e no final você diz se concorda ou não. Vamos ver se ele foi persuadido. Você soube, através da leitura desse texto, reconhecer as estratégias argumentativas, certo? Certo. Foi convincente? Não, mas tentou. IBA de 2019. Gente, essa questão não é da prova. Foi aquela que eu repeti, só para a gente tentar fazer, viu? Pode-se dizer que a tipologia textual em que se enquadra é a... Pedir para desenhar, né, gente? B, claro que é letra B, beleza? Então você aprendeu todo o passo a passo dissertativo, ótimo. Vamos voltando lá para o início do material de vocês, gente. Vamos lá. Vamos agora falar sobre o texto injuntivo. Eu não estou seguindo a ordem, tá? Estou seguindo a ordem do que tem lá no material de vocês. O que é um texto injuntivo, pessoal? É um texto que instrui, orienta, te dá o passo a passo. No texto injuntivo, é comum que você encontre dentro de um texto injuntivo verbos no imperativo, texto topicado, ou seja, formas de tópicos, não é verdade? Que pode ser aquela bolinha, pode ser um travessão, beleza? Essas são as duas principais características de um texto injuntivo que vai te orientar. Você pode pensar quais são os principais tipos de texto injuntivo. Vamos lá, pensa comigo. Bula de remédio, receita culinária, vamos lá. Manual de instrução, um código normativo de uma lei de como você se comportar dentro de um prédio, um tutorial feito pela internet é chamado de um texto injuntivo. As leis em geral. Como? As leis em geral. Leis, com certeza, são bem injuntivas. Vamos lá no material de vocês, no quarto texto. Respiração boca a boca em situações de afogamento. Estou falando só em afogamento. É por conta do primeiro texto, né? Aí desencadeia esses outros. Posso colocar enumeração? Pode colocar elementos enumerativos, os tópicos já são enumerativos. Respiração boca a boca. Pelo título, eu consigo fazer uma previsão, gente? Consigo. Olha só, respiração boca a boca em situação de afogamento. Eu acho que é um texto que vai me ensinar a fazer isso, né? A respiração boca a boca consiste em passar para os pulmões da vítima o ar fresco através das vias aéreas socorristas. Primeiro, olha o elemento enumerativo aí. Primeiro, grifa, gente, incline. Esse verbo está no imperativo, te dando conselho, não é verdade? Te orientando. Incline a cabeça, grifa só incline. Incline a cabeça da vítima para trás e grifa. Levante o queixo. Em seguida, outro elemento enumerativo. Coloque, olha a característica disjuntiva aí, o imperativo. Coloque uma mão à frente e aperte a venta com o polegar e o indicador. Com a outra faz o quê? Abre a boca. Então, verbos no imperativo, textos, sentenças curtas para facilitar o entendimento.
Todas essas são características de um texto o quê, pessoal? Injuntivo. Por último, agora, a gente vai falar sobre a categoria descritiva. Agora, vamos lá. Se quiser voltar lá, você volta. No texto descritivo, eu tenho o objeto descrição. No texto descritivo, o principal objetivo do autor é descrever. Ponto final. A descrição sempre é uma categoria, vamos lá, secundária. Todos os outros textos utilizam-se da descrição, mas para você ter um texto essencialmente descritivo, é mais difícil. Porque teria que ser um texto que se destinasse somente a descrever. Por exemplo, em textos de locações de imóveis ou até vendas de imóveis, você nota que o texto vai detalhar o que tem lá dentro, não é verdade? Uma sala com 2 cômodos, suíte, banheiro, uma árvore no quintal, 5 janelas, o teto, vamos lá, de vidro. Já pensou numa casa visionária aqui no Nordeste, né? Então, teto de vidro, não é verdade? Qual foi o objetivo desse texto, pessoal? Descrever para fazer uma venda. Note, ter um texto essencialmente descritivo é mais complicado, quase não tem. A gente encontra mais isso em textos narrativos. Por exemplo, eu trouxe esse texto chato do romance Guarani, que é chato mesmo, não vou dizer que é bom não. Do romance Guarani, para que a gente possa ver. Gente, não estou duvidando da capacidade do Alencar, não. Eu estou dizendo que o texto, por descrever demais... Vocês já leram? Alguém já leu esse texto? Obrigado. O Guarani eu li obrigado. Fui até a metade. Fiz um resumo para terminar. Não consegui terminar, não. Mas tem gente que gosta de descrição. A gente hoje tem pressa. Se você for pegar Alencar, meu filho, é tudo no tempo dele, bem devagarinho. Também, se você olhar a época que ele escreveu aquilo, o povo não tinha muito o que fazer, não. Hoje a gente se entrete no celular, né? Tinha que ver. Olha só. No pequeno jardim da casa do... Não, antes de ler esse exemplo, eu tenho que falar somente dos 2 tipos descritivos que eu esqueci. A descrição se arvora em descrição objetiva e pode ser uma descrição subjetiva. A descrição objetiva é aquela categoria indubitável. Indubitável. O que é uma característica indubitável? Que não deixa dúvidas. Indubitável, não dúvida. Tá certo? E a subjetiva é dubitável. Palavras bonitas, né? Se quiser, não copia não. Isso aqui não, viu, gente? Bota assim, não dúvida, dúvida. Eu vou copiar, né? Pronto. Indubitável é aquele tipo de descrição que todos concordem. Por exemplo, dizer que essa sala é retangular, uma parede azul, um quadro, um professor aqui na sala, alto de 1,97 de altura, você não discorda. Por quê? Porque você não é cego, você está vendo? Não tem como discutir. Dizer que a sala é maravilhosa e dizer que o professor é morto de lindo, aí deixa dúvida. Porque umas pessoas vão concordar e outras não. Dá para entender a diferença de uma descrição objetiva de uma subjetiva? A subjetiva deixa dúvida. Por exemplo, quase todo mundo concorda que o governo está muito bem. É uma descrição muito subjetiva, não é verdade? Posso concordar e uso argumentos e posso te convencer, como eu posso também utilizar argumentos e não te convencer. Tudo, gente. A gente convence até o outro a tomar veneno, se a gente tiver uma boa argumentação. Não é? É sim. Pronto, gente. Deu para entender isso aqui? Agora a gente vai ver a descrição do Alencar, lá do outro lado. Vai lá. No pequeno jardim da casa do Paquequer, pequena é uma característica, é uma descrição objetiva ou subjetiva? Será? Depende. Tudo depende. A minha casa é minúscula, mas para mim ela não é pequena. É subjetivo. Não é verdade? Por exemplo, você vai dizer que eu sou alto, mas é em comparação com o brasileiro. Se eu for para o alemão, bicho, eu perco. Eu vou ser idade média. Não é verdade? Para o cearense, é verdade.
No pequeno jardim da casa de Paquequé, uma linda moça, linda, vai, linda. Subjetivo, né? Linda moça se embalançava indolentemente numa rede de palha presa aos ramos de uma caça silvestre, que estremecendo, deixava cair algumas de suas flores miúdas e perfumadas. Ou seja, está descrevendo o quê? A mulher que está deitada numa rede. Ela estava deitada numa rede, pronto. Disse algumas palavras que ele disse em 3 linhas, se for colocar 3 linhas. Eu sou mais conciso, continuando. Os grandes olhos azuis, meio cerrados, às vezes se abriam languidamente como para se embeberem de luz. E abaixavam de novo as pálpebras rosadas. Os beiços vermelhos e úmidos pareciam uma flor de gardênia dos nossos campos, orvalhada pelo sereno da noite. O hálito doce e ligeiro, juro, bom dia. Pessoa acordando com hálito doce e ligeiro é bom, né? Pensa, ela está acordando agora com hálito doce. Pensa, esse doce do odor, né? Só se for. Mas vamos lá, gente. E ligeiro exalava-se formando um lindo sorriso. Sua tez, alva e pura como um froco de algodão, tingia-se nas faces de uns longes cor-de-rosas, que iam desmaiando, morrendo no colo de linhas suaves e delicadas. O que foi que ele disse? Que a moça estava dando uma rede e acordou. Só isso. É isso. É por isso que às vezes pode ficar chato. Mas eu desafio você. Tenta fazer um texto contando que uma mulher estava numa rede e acordasse, só que você tem o quê? 20 linhas para fazer isso. Você não consegue. Ele tem qualidade para fazer isso. Agora a gente tem tantos detalhes para explorar. Ele leva 3 páginas para descrever o laço do sapato da moça. 3. E é o laço, não é o sapato. Gente, é inegável. Ele é um gênio. O cara é um gênio. Ele explorou até o inferno para falar sobre isso. Mas ele conseguiu. Eu não conseguiria. Mas deixa a leitura o quê, gente? Chata. Eu acho que deixa chata. Ah, Vitor, mas eu gosto. É subjetivo. Você pode gostar. Tem o direito de não gostar. Não leia. Não é verdade? E assim, é umas coisas meio fantasiosas. Porque se você pegar a questão... Aqui é o Guarani, não é? É o Guarani que ele fala do índio Peri, né? E depois da Índia, não, estou falando Iracema, a Índia, né? Dos lábios, cor de mel, o cabelo preto como a asa da graúna. Aí ele usa o ar, gente, pensa aí, o cheiro exalado das flores. Uma mulher que vive no calor do Ceará, no mato, não pode estar cheirando. Pelo menos não da forma como ele descreve. Andando no sol, cheirando. Se você tomar banho e sair nesse sol aqui, você sai salgado. Pode passar aqui e salgar, né? Pois é, mas isso choca com o pensamento real. É por isso que o romantismo se choca com o realismo na literatura. Não tem mais isso. Você pega Guarani ou Iracema e vai ler, por exemplo, o Cortiço. Cortiço é uma ceboseira total. 18 cortiços, tudo morando junto e todo mundo pobre. Ou seja, não estou desmerecendo não, gente. Estou dizendo, imagina essa realidade aí, só dá o quê? Fumaré, tem de tudo. É uma maravilha o livro, leia. O Cortiço, que é muito bom. E aí, foi difícil? Foi fácil? Fácil demais, não foi? Esse texto aí da SESC 2018 de João Pessoa, para você colocar certo e errado, não é tão fácil. Você reduz as suas chances a 2 opções apenas, mas também reduz o entendimento, né, de anulação, sei lá. Vamos dar uma lida nesse texto aí. Você está vendo aí o tema central, que é a mudança por um Brasil mais ético começa em cada um de nós. Cartaz, gente, também é texto. Não é verdade? A imagem, mesmo se não tivesse nada escrito, nós teríamos um texto chamado não verbal. Qual é a diferença? O que é um texto verbal? Que só tem escrito. Não verbal, só imagem. E um texto misto é que tem os dois. No caso aí é um misto, não é verdade? Nós temos desenhos aí. Maus hábitos cotidianos, muitas vezes, são, na verdade, práticas antiéticas e até ilegais, que devem, sim, ser combatidas. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta. Não é verdade? Aí ele te dá 5 exemplos de
de corrupções do dia a dia. A primeira lá em cima, bater o ponto pelo colega do trabalho. Quem nunca, né? Principalmente pedir que façam isso por você, não é verdade? Tentar subornar o guarda para evitar a multas. Esse aí eu nunca deu certo? Olha que pessoa chique. Ó, já tipo, obrigado, viu? Tentar subornar o guarda para evitar as multas. Você teria coragem para fazer um negócio desse, gente? Passa aí, por favor. Eu não teria era coragem, bicho, fazer um negócio desse. Mas vamos lá, furar a fila. Eu já furei uma fila por engano. Eu não vi que era uma fila e passei diretamente para o primeiro passo. Passam para ela aqui. Foi, mulher. Já furei a fila. Vamos lá. Colar na prova. Todo mundo já fez isso. Com certeza. Não dar a nota fiscal. Aqui é unânime. Fala sério. Não é? Todo mundo faz isso, gente. E pronto. Terminamos aí. Diga não para as pequenas corrupções. Ou seja, as corrupções do dia a dia. Beleza. Aí diz aí. O texto apresentado combina elementos das tipologias expositiva e injuntiva. Veja que não está perguntando qual é a predominante. Está dizendo o que, gente? Que combina as duas. Daqui a pouco eu deixo um tempinho para fazer esse restante, viu? Vamos lá. E aí, certo ou errado essa primeira, gente? Vamos lá. Tem tipologia expositiva? Tem. Está expondo informações aí, né? Tem tipologia injuntiva, ensinando, orientando? Tá certo, gente. E aqui, diga não. O texto apresentado combina elemento de tipologia? Sim, tá certíssimo a primeira. Orienta, furar a fila, tudo isso aí é tom de não fazer. Em cada um de nós, inclui os produtores do texto? Sim. Quando ele coloca o nós, ele está incluso, tá certíssimo. Ele se inclui sim. Gente, tá acertando? Sim, ótimo, maravilha. Pode-se inferir, tema da nossa próxima aula, que é bacana, gente, inferência, todo mundo rasga os pulsos, mas vamos lá. Pode-se inferir, inferência é a conclusão com base no que você leu, tá certo? É uma conclusão, não está no texto, mas que você interpreta. Pode-se inferir que bater o ponto pelo colega de trabalho, no primeiro tópico, há pessoas que têm essas práticas? Pode-se inferir? Bom, se ele está usando aqui, então há ocorrências. Tem. Furar a fila está em evidência, bem maior, em relação às outras, porque há mais práticas desses tipos de abuso? Sim. Com base em que você se baseou aí? Só porque está maior? Gente, se a questão tivesse utilizado, pode-se concluir que, provavelmente, eu não tenho nada que me prove que isso seja verdade. Infelizmente, a banca considerou errado. Mas assim, a gente fica pensando, porque ele botou em evidência, deve ser porque tem mais uso, né? Mas eu não posso afirmar, não é verdade? 5. As pequenas corrupções descritas abordam vários campos de atuação pelo cidadão comum. Quais são esses vários campos? Escola, fiscal, trabalho. Tem sim vários campos. Não, mas o cursinho não tem como colar na prova, não. O cartaz isenta quaisquer responsabilidades do governo em relação à corrupção? Não, vai tentar fazer não. Por que você disse que está certo? Ou por que você disse que está errado? Porque quem fez cartaz foi o governo, e aqui ele diz nós. Certo. Bom, ele se inclui, né? Ele está se incluindo, então ele não se isentou. É a iniciativa dele, né? Iniciativa dele. Tá certo ou errado, gente? Tá errado, gente. Eu estou brincando com a cabeça de vocês. Errado. Ouro em fios. Rapidinho. Nosso tempo está correndo. Vai lá. A natureza é capaz de produzir materiais preciosos como ouro e cobre. Condutor de energia elétrica. O ouro já é escasso. A energia elétrica caminha para isso. Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de energia sustentáveis, faça parte do TJ do Distrito Federal, né? Acho que é isso. Desligue as luzes, feche a janela, sempre desligue os aparelhos, utilize o computador no modo espera. Fique ligado. Tópicos, verbos no imperativo. É claro que isso aí é o que, gente?
Ele expõe alguma coisa? No primeiro tópico. É expositivo. No restante ele é o quê? Injuntivo. Tá certo, gente. Bota aí, certo com S. Corretíssimo. Eu sei, mulher, tô zoando. É um meme, né? Tá certo. Como? Cenário. Sim. É, certo com S é um meme. Você não viu não um menino assim pensativo? Você já viu esse meme? O menino pensativo assim na praia, ele diz, tá certo. Aí tá escrito certo com S e um U no final. É claro que não tá certo, né? É com 2 S, né, gente? Gente, vamos lá. Código Penal é um conjunto de leis formadas pelos penais sistemáticos utilizada para punir, evitar delitos criminais cometidos no âmbito social. Barará, vocês leram esse texto? Leram, gente? Sim. Esse texto foi extraído do Código Penal, como está dizendo aí, não é verdade? Baseando-se na tipologia textual, assinala a alternativa correta. Vocês marcaram o que aí? Claro que letra E, gente. Texto expositivo e informativo, pois transmite informações sobre determinado tema com o quê? É o que a lei pretende ser, né? Próximo cartazinho. Quem explora ilegalmente a Amazônia, eu vou ler para vocês, viu? Quem explora ilegalmente a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Antes, identificar quem explorava ilegalmente a Amazônia não era fácil. Mas agora, o Ministério Público Federal adotou uma nova metodologia de trabalho que utiliza imagens de satélites para fiscalizar toda a região da Amazônia, identificando e produzindo provas para punir os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse Amazônia Protege e conheça o projeto e consulte determinada área e o alvo de ação judicial. Amazônia o quê? Não sei o quê? Ministério Público Federal. No texto, observam-se trechos expositivos e juntivos? Sim. Sim? Expositivo, tudo bem. Quem explora, bababá, tem injuntivo? Tem, gente. Acesse, conheça e consulte. Foi na Ah, Vitor, eu não li. Mas a prova estava visível. Aqui é que não está. Gente, continuando. Há no texto a predominância da função fática. Aí está trabalhando as funções de linguagem, gente. São 6. Eu ainda pretendo trabalhar com vocês aqui. A função fática é aquela função que apresenta falha no processo comunicativo. Teve uma falha no processo comunicativo, vocês não conseguiram ler. Não, mas é claro, quem fez a prova dava para ler. Mas se fosse aqui, estaria correto. Porque teria falha quando você foi ler. Mas um texto original não apresenta nenhuma falha. O item está errado. Eu não tenho função fática aí. Circula a palavra fática e coloca aí, gente, por gentileza. Falha no canal de comunicação. Não houve falha. Quando disse quem explora ilegalmente a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Esse quem e o agente exploram pessoas de forma indefinida. Não é, gente? O uso do quem alude a um sujeito indeterminado que categoricamente, que é com certeza, seja um criminoso. Sim, que quem vai explorar ilegalmente é um criminoso. O gente se refere ao Ministério Público Federal? Sim. Corretíssimo. Quem produziu cartaz? A linguagem informal. A linguagem está informal? Tá. Agente, quem? Presente no texto. Foi intencional? Claro que foi. Quanto mais a gente usa uma linguagem informal, mais a intenção é de atingir grandes públicos. Fazer um texto culto formal não atinge muito público, não é? Com o objetivo de ter alcance às grandes massas? Perfeito. Inclusive internacionais? Não, bicho, não exagera. Cadê o texto em inglês? Ou espanhol, ou em outra língua? Ele extrapolou. Você consegue perceber que houve uma extrapolação aí? Mas, todo mundo recebeu o próximo texto, não recebeu? Sim. Vixe, gente, não sobrou aí não para colega? Quem que tá faltando? É errado. Porque aí existe internacionais. Aí é errado, né?
Faltam quantos? Tu pode pedir por gentileza, ela tá bem aqui na outra porta. Obrigado, viu? Eu vou ler com vocês o texto. A leitura do texto eu vou fazer. O pessoal que está chegando, aí você já percebe já. Não tem conta entre nós, os pedagogos da prosperidade, ou seja, não tem conta aqui, é incontável isso. O texto é um pouquinho complicado, pensa aí comigo. Apegando-se a certas soluções onde, na melhor hipótese, se abrigam verdades parciais. Transformam-nas em requisito obrigatório e único de todo o progresso. É bem característico, para citar um exemplo, o que ocorre com a miragem da educação. Quanta inútil retórica se tem desperdiçado para provar que todos os nossos males ficariam resolvidos de um momento para o outro se estivessem amplamente difundido as escolas primárias e o conhecimento do ABC. Vocês entenderam? Que massa! Há muito desses pregoeiros do progresso, seria difícil convencer de que a alfabetização em massa não é condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica e capitalista que admiram. Desacompanhada de outros elementos fundamentais da educação que a completem, é comparável em certos casos a uma arma de fogo posta nas mãos de um cego. Né? Tem que oferecer. Teve uma menina da específica da manhã que ela vem com uma garrafa de café e bebe sozinha aqui. Ela abre a garrafa de café, aquele cheiro maravilhoso, não oferece. Ela só oferece para a colega do lado dela. Aí dá para todo mundo, filho. Aí você leva para casa. Gente, vamos lá. E aí, tava mais difícil isso, não tava? Tá, mas eu li o texto com vocês, pausadamente. Vai que a CETRED usa isso aqui com vocês. O texto o texto é para pedagogo, né? O texto classifica-se como injuntivo, que já visa instruir o leitor a pensar de forma diversa da que pensam os pedagogos e prosperidade. O texto dá a entender dessa forma, só que o texto não foi feito para isso. É um texto que, gente, aí, dissertativo. Só que não é injuntivo. Ele dá a opinião dele. Só que ele não instrui como fazer isso. Errada. Todo mundo acertou, gente? Maravilha, nível superior aí, bem. Conclui-se do texto que, para seu autor, a alfabetização por si só pode ser nociva e que a educação não é sinônimo. Desculpa, a educação acho que é básica, né? Não é sinônimo de alfabetização, certo ou errado? Tá certo, gente. Ele diz que não é sinônimo. Ele faz até a comparação com o cego. Diz que por si só a educação não é suficiente. Não é mesmo, né? Certa. O vocábulo miragem, quando ele disse a miragem da alfabetização. Menino, que crítica maravilhosa, né? A miragem. É isso, o fantasma. Foi empregado no seu sentido figurado? Claro que sim, gente, óbvio. 17. A preposição para introduz no período em que ocorre uma ideia de finalidade. Vamos lá no texto. Quanta inútil retórica se tem desperdiçado? Com que finalidade? Para provar que todos os males ficariam resolvidos. Certo ou errado, gente? Tá certo. E agora vai ser errado? Ei, olha, não vá se baseando dessa forma antes. As duas últimas foram certas, então vai ser errado agora. Que raciocínio é esse? Não. Não vamos, não. O autor do texto é contrário à alfabetização em larga escala? Pois ele critica a difusão das escolas primárias? É errado. Olha, veja. Ele não fala isso. Ele é contrário a somente o processo de alfabetização. Ele critica que as pessoas se centram todos os seus esforços nisso
e esquece da continuidade disso. Ele está criticando isso. Ele não está criticando dizendo que a educação básica primária é ruim, não. Ele está dizendo que só isso é ruim. Isso não vai salvar o mundo, não é verdade? Ele diz que é como entregar uma arma na mão de um cego. Veja, o cego vai conseguir se defender? Vai. Ele vai conseguir se defender mais ou menos. Mas só isso não importa. Ele precisa de alguém. Vai, menina, pra cá, atira. Tem que ter uma pessoa para orientar, né? Depende. Aí vai acertar quem o outro quiser, né? Seriam preservadas. É isso? Então a 18 está errada. Seriam preservadas a correção gramatical e o sentido do texto, caso o vocábulo onde fosse substituído pelo vocábulo que. Certo ou errado? Não é porque não, é por o vocábulo que. Eu estou dando a chance para você rever. Então, reveja. Porque na prova realmente estava em negrito. Só o quê? Não está. Agora vocês vão ter... Ei! Vocês agora sabem que é só o quê? Agora respondam. Pense um pouquinho. Fique enquanto eu escrevo na lousa. Vai, pense. Certas soluções é onde, né? Onde o que, gente? Na melhor hipótese. Me perdi. Onde na melhor... Eu vou tirar essa parte na melhor hipótese. Se abrigam verdades parciais. Veja, o onde é clássico que ele inicia orações adjetivas. É um advérbio, mas com função de pronome relativo, não é verdade? Pronome relativo tem o seu antecessor, não é verdade? O seu antecedente, que é certas soluções, e tem o seu consequente, que é o verbo que está depois, que é abrigar. Sempre que eu estudo as orações adjetivas, vai lá no meu canal para você assistir isso aí. As orações adjetivas, eu tenho o antecedente e eu tenho o consequente. Tenho que olhar para os dois quando eu tenho um pronome relativo. O texto da prova já se configura de forma errada, porque onde só é usado para retomar lugar. Certas soluções não é lugar. Então já tem um desvio gramatical num texto tão culto como esse. Mas vamos lá. Eu não estou questionando a escrita do homem. Só que a banca está pedindo para trocar pela palavra que é um relativo da mesma família. Na verdade, seria uma correção trocar o onde pelo que. Resposta certa ou errada? Calma bem, não é só isso não. A troca do onde pelo que estaria correta, mas eu tenho que avaliar o consequente. Calma. Olha o consequente, que é o verbo abrigar. Verifica a regência desse cara. Quem se abriga em. Não, se abriga em. Eu me abriguei na casa, é em. Ele rege esse em. Todo pronome relativo puxa preposição para antes dele. Então o em teria que se deslocar lá para antes do onde. Aí ficaria como? Certas soluções em onde. Você sabe que onde rejeita em. Só que ao trocar pelo que, o que não rejeitaria o em. O correto seria que. Só que não o que sozinho. Seria o que, gente? Em que. Certas soluções em que, em certas hipóteses, se abrigariam verdades. Caberia o em que? Pode caber o na qual? Pode. Nas quais, na verdade. Nas quais. Poderia? Poderia. Quem acertou essa? O item está errado. Quem acertou? Aí eu pergunto, a próxima pergunta, foi consciente? Mais ou menos. Não minta para você ver. Tem que ser consciente. Ei, pessoal, Cetred cobra isso? Cobra. Pode ter certeza, bem. A forma pronominal nas, em, transformam-nas, refere-se a verdades parciais? Vamos voltar lá no texto? Veja, segunda linha. Se abrigam verdades parciais, transformam-nas em requisito básico. Transforma o que em requisito básico? As verdades parciais. O item está certo. Gente, vocês foram bem aí no simulado?